Um bom dia a todos, eu me chamo Gustavo, sou estudante de Psicologia pela UNA Barreiro e estou aqui hoje com o meu grupo para podermos falar um pouco sobre os transtornos ansiosos, os depressivos e também sobre quais os possíveis tratamentos para eles nos dias de hoje. A começar pelos transtornos depressivos, estes, apesar de serem vários, costumam ser caracterizados por uma intensa e persistente tristeza que se torna capaz de atrapalhar ou impedir até mesmo as mais cotidianas atividades do dia a dia de um indivíduo, e eles fazem isso ao reduzir o interesse e ou o prazer em realizar essas atividades. Esses transtornos costumam apresentar uma longa duração e também um alto índice de reincidência, ou seja, ele acontece diversas vezes ao longo da vida de uma pessoa. Como eu disse anteriormente, há vários tipos diferentes de transtornos depressivos, e não somente uma única depressão, como o senso comum costuma dizer. Como alguns possíveis exemplos, nós podemos começar citando o transtorno dissociativo de desregulação do humor. Este vai possuir como principal característica a irritabilidade crônica grave, e ela pode vir a se manifestar de duas maneiras clínicas diferentes. Na primeira delas, o indivíduo vai sofrer de frequentes explosões e ataques de raiva. Já na segunda, o indivíduo vai possuir um humor persistentemente irritável e ou zangado que vai estar presente até mesmo durante e entre as explosões de raiva. Podemos citar também o transtorno depressivo persistente, que também é chamado de distimia. Ele vai possuir como principal característica um humor depressivo que vai acontecer na maior parte do dia, durante a maioria dos dias, por pelo menos 2 anos na vida dessa pessoa. Em casos de crianças e adolescentes, precisa ter acontecido por pelo menos um ano. Outro exemplo a ser citado seria o transtorno disfórico pré-menstrual. Este vai possuir como principais características a irritabilidade, a disforia e também sintomas de ansiedade que costumam acontecer de maneira repetida durante a fase pré-menstrual do ciclo. Esses sintomas costumam decair logo no começo da menstruação. Eles devem ter ocorrido por pelo menos um ano na maioria dos ciclos menstruais dessa pessoa e ter tido pelo menos algum efeito adverso, seja no âmbito do trabalho ou no âmbito social. O último exemplo a ser citado por nós será o transtorno depressivo maior, cujos sintomas devem estar presentes durante quase todos os dias para de fato serem considerados esse transtorno. A insônia e a fadiga são alguns dos principais sintomas, assim como o humor deprimido durante todo o dia. Porém, a característica essencial de um episódio depressivo maior é que deve haver um período de pelo menos 2 semanas durante as quais haverá um humor depressivo ou então a perda de interesse e de prazer em basicamente todas as atividades da vida dessa pessoa. Fora os exemplos já citados, nós também possuímos vários tipos de transtornos depressivos que acabam sendo gerados por condições médicas e também medicamentosas que nós não estaremos citando aqui. Já em relação aos transtornos ansiosos, um erro muito presente no senso comum é de que toda ansiedade seria patológica ou então que poderia ser considerado um transtorno. Isso não é verdade, pois a ansiedade por si só é simplesmente uma resposta natural, fisiológica e um estado emocional do nosso corpo humano. E essa é gerada quando o indivíduo é confrontado por um perigo, que normalmente é vindouro, seja ele real ou imaginário. Porém, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, quando essa ansiedade perdura de maneira excessiva por pelo menos 6 meses, ela pode acabar sendo classificada como um transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos diversos tipos diferentes de ansiedade. Os prejuízos gerados pela ansiedade são vários e podem levar o indivíduo até mesmo à depressão. Se tratando dos diferentes tipos de transtornos ansiosos, nós iremos começar falando sobre a fobia social, que é basicamente quando o indivíduo possui, por mais de 6 meses, um medo, uma ansiedade e ou uma vergonha intensa que normalmente vai estar relacionada às interações sociais. Esse medo vai acabar causando uma dificuldade muito grande para esse indivíduo gerir situações em público, por mais cotidianas que elas possam parecer. Já em relação ao famoso transtorno de pânico, ele vai ocorrer quando há uma série de ataques súbitos de medo ou então desconfortos de forte intensidade, seguido de diversos outros sintomas. Esses ataques podem ocorrer até mesmo sem motivos aparentes ou então devido a outros transtornos ansiosos. Já um transtorno ansioso não muito conhecido pelo público comum seria a agorafobia, que é basicamente caracterizada pelo medo e ansiedade de se estar em um lugar que não possui rotas de fuga ou então apoio externo de fácil acesso, o que pode acabar gerando fortes ataques de pânico. Podemos citar também o transtorno de ansiedade generalizada, que já foi previamente mencionado aqui nesse vídeo. E esse passa a ser considerado um transtorno quando o indivíduo possui uma ansiedade intensa que perdura por mais de 6 meses. Devido a essa ansiedade, esse indivíduo vai ter diversos sintomas, como, por exemplo, a preocupação excessiva, um estresse intenso, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e também alterações do sono.
Fora os transtornos já previamente mencionados, também são considerados transtornos ansiosos as diversas fobias específicas que são geradas ao se ter um medo intenso e irracional sobre qualquer objeto, animal ou então fenômeno, o transtorno de estresse pós-traumático e, assim como os transtornos depressivos, todos aqueles que acabam sendo gerados por processos cirúrgicos ou então medicamentosos. Caso você tenha se identificado com alguns desses sintomas ou então conheça alguém que possa se identificar, não há motivo para desespero. Nós vamos estar falando agora sobre os possíveis tratamentos no qual vocês podem recorrer. Mas antes, vale lembrar que você deveria procurar primeiramente um psicólogo ou então um psiquiatra para ter certeza que realmente possui o transtorno que imagina. E de forma alguma você deveria buscar se medicar sem uma indicação e receita médica. A começar pelos transtornos ansiosos, nós possuímos diversos tratamentos e abordagens psicoterapêuticas para combater os sintomas da ansiedade. Dentre elas, nós podemos citar a psicanálise, a psicoterapia de orientação analítica, a TCC, ou então a terapia cognitivo-comportamental, a terapia familiar, a psicoterapia de apoio, dentre várias outras. Dentre elas, a TCC é aquela que demonstrou a maior eficácia em estudos controlados. Já em relação aos tratamentos medicamentosos contra os transtornos ansiosos, nós possuímos diversos fármacos que se demonstraram ser muito eficazes no tratamento contra os sintomas da ansiedade, e dentre eles estão várias classes de antidepressivos. Um exemplo a ser citado seriam os remédios inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou então ISRS para encurtar. Apesar do nome extenso, o que esse remédio busca fazer é basicamente reequilibrar os níveis de serotonina no nosso corpo, já que os baixos níveis desse neurotransmissor é um dos principais causadores da ansiedade. Já se tratando de transtornos depressivos, a psicoterapia costuma ser um tratamento muito indicado e também eficaz, seja em casos mais leves ou então moderados desses transtornos. Porém, isso não significa que ela também não seja indicada em casos mais graves. Muito pelo contrário, a psicoterapia é extremamente importante em todos os tipos de depressão. Contudo, em casos mais graves, é recomendado que o tratamento psicoterapêutico haja também em conjunto com outros tratamentos auxiliares e ou complementares, como por exemplo o tratamento farmacológico. Aproveitando a deixa, o tratamento farmacológico é considerado um dos mais importantes e essenciais, principalmente naqueles casos mais graves dos transtornos depressivos. Isso se dá justamente porque eles trabalham para substituir e ou complementar os neurotransmissores no cérebro que acabam estando ou ausentes ou então abaixo dos níveis recomendados durante esses transtornos depressivos. Esses neurotransmissores vão incluir principalmente a serotonina e a noradrenalina, que ajudam justamente na melhoria do bem-estar e do nosso humor. Por último, nós deixamos um tratamento que pode ser considerado muito polêmico e também não muito aceito na comunidade científica, que é chamado de ECT ou então de eletroconvulsoterapia. E esse tratamento é utilizado principalmente em casos mais urgentes e em casos muito especiais de transtornos depressivos. Porém, antes de falarmos melhor sobre o tratamento via ECT, nós gostaríamos de assegurar a eficácia dos outros tratamentos mencionados para aquelas pessoas que ainda possuem um certo receio em relação a eles ou simplesmente se questionam se vale realmente a pena o esforço. Para isso, nós fomos em busca de alguns artigos científicos e essas foram as conclusões às quais chegamos. A partir da análise de mais de 70 testes diferentes, um grupo de pesquisadores declarou que o medicamento chamado de fluoxetina, somado ao tratamento da TCC, aparenta ser a melhor escolha em casos de transtornos depressivos, sejam eles moderados ou severos, tanto em crianças quanto adolescentes. Isso se dá seja pela eficácia desses tratamentos, pela aceitabilidade dos pacientes em relação a eles, ou então pelos menores níveis de risco de autolesão. Porém, esses resultados devem ser levados com certa cautela, visto que foram encontradas poucas evidências de alta qualidade, sendo a maioria desses testes realizados com um grupo pequeno de pessoas ou então com a falta de certas informações valiosas. Isso não quer dizer que esses tratamentos não sejam eficazes, mas sim que cada caso é um caso. Ou seja, o melhor a se fazer é investigar com bons profissionais quais seriam as melhores abordagens em relação ao seu próprio tratamento, para assim ter a certeza de que está seguindo o melhor caminho para si mesmo. Lembre-se sempre de que a real eficácia de todo e qualquer tratamento psicoterapêutico está diretamente relacionado às características únicas de cada paciente. Já um outro estudo fez uma análise de 115 artigos diferentes, tentando comprovar a eficácia da TCC. Porém, apesar de ter destacado uma significativa maior eficácia dessa abordagem em relação a algumas outras, o mais importante a se destacar é que eles também concordaram que o tratamento terapêutico, somado ao tratamento psicofármaco, é considerado o meio mais eficaz de se combater tais transtornos. Ou seja, independente de qual seja a abordagem e o tratamento escolhido, o trabalho da psicologia e da psiquiatria em conjunto se mostra eficaz em diversos estudos e em diversos casos.
assim os riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso de medicamentos antidepressivos, assim como também há abordagens psicoterapêuticas ineficazes e outras que não irão surtir efeito em parte da população. Porém, a falta de disseminação de informações e de estudos relacionados a ambos tratamentos é também perigosa, visto que diversos destes tratamentos são comprovadamente eficazes e também podem ser considerados como sendo alguns dos melhores meios de se combater os transtornos depressivos, ansiosos e diversos outros que não estão inclusos em nosso foco no momento. Mas agora, voltando o nosso foco para a ECT, um estudo buscou analisar pelo menos 73 artigos em busca de provas de que este seria realmente um tratamento eficaz. Uma das primeiras conclusões que eles chegaram é a de que realizar um ECT é significativamente mais eficaz para reduzir os sintomas depressivos do que realizar um falso ou então um simulado ECT, demonstrando que o mesmo não é um simples efeito placebo. Ou seja, caso o ECT não trouxesse quaisquer melhorias contra os sintomas depressivos, ele deveria sim apresentar resultados similares a um falso teste, comprovando assim a sua ineficácia. Já em estudos comparativos entre a farmacoterapia e o ECT, foi demonstrado que o mesmo foi mais eficaz em reduzir os sintomas depressivos do que os fármacos. Porém, também foi mostrado que em um dos testes houveram mais relatos de perda de memória ao se realizar esse tratamento. Essa análise também demonstrou que doses maiores durante o tratamento utilizando a eletroconvulsoterapia eram associadas a maiores ganhos contra os sintomas depressivos, enquanto a quantidade de vezes na semana em que o tratamento era realizado não trouxe nenhuma diferença significativa. Apesar de resultados inconsistentes, pacientes que receberam maiores doses durante o tratamento demoraram um pouco mais de tempo para reganhar a orientação. A conclusão dos pesquisadores em relação a este estudo é que, apesar dos testes serem em sua maioria antigos e pequenos, é possível sim se notar que a ECT possui efeitos benéficos contra os sintomas depressivos a curto prazo, sendo este tratamento consideravelmente mais eficaz que o tratamento farmacoterápico. Doses maiores deste tratamento são sim mais eficazes do que as doses menores. Porém, a quantidade de vezes aplicadas durante a semana não possui nenhuma diferença significativa. Diferentes tipos de casos requerem diferentes abordagens e administrações deste tratamento, como, por exemplo, casos mais urgentes e com uma menor preocupação em relação aos efeitos prejudiciais cognitivos a longo prazo, podem se utilizar da ECT com uma alta dosagem e também bilateralidade, ou seja, o tratamento é aplicado nos dois lados do encéfalo. Porém, em casos opostos, seria mais viável o uso da baixa dosagem e com a unilateralidade, ou seja, somente um lado, gerando menos riscos e um efeito benéfico mais lento, contudo mais seguro. E, para finalizarmos, gostaríamos de lembrar que, apesar desses tratamentos serem comprovadamente eficazes no combate contra esses transtornos, é bom reforçar que meios como as atividades físicas, uma alimentação saudável e boas noites de sono são essenciais e ajudam a reduzir o potencial de risco dos sintomas, além de também servirem de complemento aos tratamentos. Sabemos que não é uma tarefa fácil, visto que em casos depressivos mais severos, a falta de motivação, de prazer e de vontade torna difícil de se realizar até mesmo as atividades mais comuns, dificultando esse processo. Porém, esse esforço é muitas vezes recompensador, pois estas costumam ser atividades menos custosas do que os medicamentos em várias ocasiões, além de servirem também de tratamentos complementares em diversos transtornos ansiosos e também depressivos. Porém, apesar de eficazes, esses exercícios até então não são recomendados como tratamentos alternativos, visto que eles não serviram para reduzir os níveis de ansiedade no mesmo nível dos fármacos, o que reforça a importância de um tratamento multissetorial. Além disso, é sempre bom reforçar que cada caso é um caso, ou seja, não serão todos os casos em que o tratamento com exercícios físicos ou com fármacos será vantajoso ou benéfico para o indivíduo. Por conta disso, se dá extrema importância de se buscar um bom profissional na área para que ele conduza e receite tais tratamentos da maneira mais adequada possível.